assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas, e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a Rainha Bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa: nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a Rainha Bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar: será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a Rainha Bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele,
o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar pra tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma, mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, mano, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam para uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam para uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada, tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas, e ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também tá na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda tá funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá pra perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele tá diretamente conectada a esse coração. Tipo, ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, tá descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E, mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, né, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar: será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre?
As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a Rainha Bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa: nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a Rainha Bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar: será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a Rainha Bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas
Tipo, tem umas que quebram as regras, e aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar pra tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, mano, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam para uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam para uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada, tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas, e ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também está na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda está funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá para perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele está diretamente conectada a esse coração. Tipo, ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E, mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, né, não é qualquer coisa que vai dar conta.
Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar: será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas, e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a Rainha Bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa: nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha
que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a rainha bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar: será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a rainha bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar para tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam pra uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam pra uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada, tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas. E ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também tá na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda tá funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá pra perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele tá diretamente conectada a esse coração. Ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele.
tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E, mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar: será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas, e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a Rainha Bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido,
a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa, nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a rainha bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar, será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a rainha bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar pra tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam pra uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam pra uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada, tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas, e ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também está na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda está funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá pra perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele tá diretamente conectada a esse coração. Ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha,
Não é qualquer confronto, não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E, mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar: será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas, e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum.
a rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a rainha bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa, nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a rainha bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar, será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a rainha bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar para tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam pra uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam pra uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada. Tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas. E ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também está na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda está funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá pra perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele tá diretamente conectada a esse coração. Tipo, ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer.
mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar: será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Tipo, elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas, e não tinha como lutar contra isso, a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a Rainha Bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo,
Mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a Rainha Bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a Rainha Bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa, nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a Rainha Bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar, será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a Rainha Bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tipo, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar para tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, mano, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam pra uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam para uma coisa bem assustadora. A Rainha Bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada. Tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas. E ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também está na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da Rainha Bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda está funcionando. E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá pra perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando,
sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele está diretamente conectada a esse coração. Tipo, ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar, será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Para qualquer pessoa, a imortalidade seria um grande presente, mas não para este homem. Na sua infinita batalha pessoal contra as bruxas, ele foi condenado pela sua maior inimiga a nunca mais morrer, para que ele sentisse a dor de ver todos aqueles que ama perecerem. Nesta batalha, ele consegue uma grande vitória: derrotar a rainha de todas as bruxas. Assim, este homem vive pelos séculos, colocando o equilíbrio entre o reino dos seres humanos e o reino das bruxas. Porém, nos tempos atuais, algo fora do comum começa a acontecer. Tudo indica que a rainha de todas as bruxas foi ressuscitada e que tem um plano maléfico para aniquilar toda a humanidade. Agora, será um homem contra um exército de bruxas que pretendem dominar o mundo. Este guerreiro agora precisará de aliados para poder vencer este combate e derrotar definitivamente a rainha das bruxas. A segurança do mundo como conhecemos está nas mãos de um guerreiro lendário que sacrificará a sua própria vida, se for preciso, para que o mundo fique livre deste mal. Calder era um guerreiro do tipo que todo mundo respeitava porque ele não tinha medo de nada. Naquela época, o mundo corria perigo porque existiam bruxas superpoderosas que odiavam os humanos. Tipo, elas jogavam maldições, espalhavam doenças e eram um perigo total. E no meio de todas elas, tinha uma chefona malvada chamada Rainha Bruxa. Ela era a pior de todas. A Rainha Bruxa queria acabar com a humanidade, então lançou uma praga que começou a matar todo mundo. As pessoas estavam apavoradas e não tinha como lutar contra isso.
a não ser que alguém enfrentasse a rainha diretamente. É aí que entra o Calder. Ele se junta com um grupo de guerreiros destemidos para caçar essa bruxa. A missão deles era clara: encontrar a rainha bruxa, derrotá-la e dar fim à praga de uma vez por todas. Eles entraram na floresta, mas não era uma floresta qualquer. Era um lugar sombrio, cheio de magia negra, armadilhas e criaturas estranhas que protegiam a rainha. Cada passo era um perigo, mas Calder liderava o grupo como se não tivesse nada a perder. Ele tinha um ódio gigante pelas bruxas porque, sabe, ele já tinha perdido a família por causa delas. Então, para ele, aquilo não era só uma missão, era pessoal. Depois de muita luta, eles finalmente encontram a rainha bruxa no meio do covil dela. Ela era assustadora, cheia de poder e com uma aparência bem sinistra, tipo algo saído de um pesadelo. Os guerreiros começaram a lutar contra ela, mas não era uma briga comum. A rainha usava magia para derrubar eles, um por um. Só que Calder era teimoso demais para desistir. Ele lutava com tudo o que tinha, com espada, coragem e um ódio que parecia ser mais forte do que qualquer feitiço. No final, Calder consegue chegar até ela e, com um golpe certeiro, derrota a rainha bruxa. A praga parece acabar e tudo começa a melhorar. Mas justo quando ele achava que tinha vencido, a rainha lança sua última cartada. Com as últimas forças dela, ela lança uma maldição em Calder. Ele nunca mais iria morrer. E aí você pensa, nossa, que presente, né? Imortalidade. Mas na real não era um presente, era uma punição. Então, enquanto os outros celebravam a vitória, Calder sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele ficou sozinho, vagando pelo mundo, enquanto os séculos passavam. E sabe qual é a pior parte? O coração da rainha, que era o que sustentava a maldição, continuou intacto. Isso significa que, mesmo morta, a rainha bruxa ainda tinha um pedaço dela vivo, o que fazia a gente pensar, será que ela realmente foi embora para sempre? Séculos depois daquela treta toda com a rainha bruxa, o Calder ainda tá por aí, vivão e caçando bruxas. Lembra que ele não pode morrer, né? Pois é, ele virou meio que uma lenda. Só que o mundo mudou muito e agora as bruxas vivem escondidas entre os humanos. Não são todas que são malvadas, mas, tipo, tem umas que quebram as regras. E aí o Calder aparece para colocar ordem na casa. Ele trabalha para uma organização secreta chamada Ordem do Machado e da Cruz. Esses caras basicamente garantem que as bruxas e os humanos vivam em paz. Só que, se alguma bruxa pisar na bola, a responsabilidade de resolver isso cai sempre no colo do Calder. Ele é tipo o xerife desse acordo entre os dois mundos. Ah, e ele não faz isso sozinho. Ele tem um parceiro que ajuda ele, o Dolan 36º. O Dolan é tipo o mentor dele, mas mais na vibe de um padre que também é meio nerd, porque ele fica estudando sobre bruxas, feitiços e anotando tudo o que o Calder faz. Os dois formam uma dupla bem legal, tipo aquele amigo que você pode confiar pra tudo. Pouco tempo depois da despedida, o Dolan é encontrado no apartamento dele, todo estranho, tipo em coma. Mas não é um coma normal. Dá pra perceber que tem magia envolvida. O Calder fica furioso, porque, mano, alguém mexeu com o único amigo que ele tinha. Então, ele começa a investigar o que aconteceu. Ele descobre umas pistas que levam pra uma bruxa poderosa que tá mexendo com magia proibida. Parece que essa bruxa tá tentando algo grande, e todas as evidências apontam pra uma coisa bem assustadora. A rainha bruxa pode estar voltando. Sim, aquela mesma rainha que ele matou séculos atrás. Só que aí tem um problema. Para enfrentar essa bruxa, o Calder vai precisar de ajuda, porque as coisas estão ficando cada vez mais sinistras. É aí que entra a Chloe, uma bruxa dos sonhos. Ela tem um bar onde as pessoas vão para usar magia de forma controlada, tipo um lugar seguro para quem quer mexer com feitiços sem causar problemas. No começo, a Chloe não quer ter nada a ver com o Calder. Afinal, ele é um caçador de bruxas, e ela sabe que, se ele quisesse, poderia acabar com ela. Mas quando o bar dela é atacado por bruxas do mal, ela percebe que também está na mira e decide ajudar. A Chloe tem um poder bem maneiro. Ela consegue entrar nos sonhos das pessoas e explorar a mente delas. Com a ajuda da Chloe, o Calder começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele descobre que o coração da rainha bruxa nunca foi destruído, e é por isso que a maldição dele ainda está funcionando.
E agora tem alguém tentando usar esse coração para trazer a rainha de volta à vida. Enquanto isso, o Dolan, que todo mundo achava que estava só em coma, na real deixou algumas pistas escondidas. Ele sabia que algo assim poderia acontecer e preparou o Calder para essa batalha, mesmo sem contar tudo diretamente. Isso deixa o Calder ainda mais determinado a acabar com essa nova ameaça. Nessa parte da história, você vê o Calder meio dividido. Ele é super durão, mas dá para perceber que ele tá cansado de viver assim, sempre lutando, sempre sozinho. A relação dele com a Chloe começa a ficar mais próxima, porque ela entende como é viver no limite entre dois mundos, o humano e o mágico. O Calder começa a puxar pela memória, e aí ele percebe uma coisa que ele nunca tinha ligado antes. A maldição que ela colocou nele está diretamente conectada a esse coração. Tipo, ele é imortal porque o coração dela ainda está intacto. Se o coração for destruído, ele pode finalmente morrer, mas também significa que a rainha não pode ser revivida. Então, basicamente, a chave para tudo é esse coração. Enquanto isso, eles descobrem que tem uma seita de bruxas super malvadas trabalhando em segredo para trazer a rainha de volta. Essas bruxas estão usando magia pesada, tipo rituais proibidos e coisas bizarras, e estão pegando tudo que precisam para fazer isso funcionar. Cada pista que o Calder segue leva ele a um confronto. E olha, não é qualquer confronto não. Ele tem que lutar contra umas bruxas bem poderosas que usam magia de um jeito que até ele tem dificuldade de lidar. A Chloe, por outro lado, está descobrindo que tem um papel maior nessa história. Ela não queria se envolver, lembra? Mas aí ela percebe que os poderes dela de entrar nos sonhos podem ser a única chance de ajudar o Calder. Eles descobrem que o Dolan, antes de cair naquele coma mágico, tinha informações escondidas na mente dele, tipo memórias bloqueadas que ninguém conseguia acessar. É aí que a Chloe entra. Ela usa os poderes dela para entrar nos sonhos do Dolan. E mano, é como se ela estivesse explorando um quebra-cabeça gigante. Lá dentro, ela descobre que ele sabia onde o coração da rainha estava escondido, mas foi atacado antes de contar isso para alguém. E não só isso, ele também sabia que o Calder ia precisar de uma arma específica para destruir o coração. Algo que pode perfurar magia, porque, não é qualquer coisa que vai dar conta. Agora o trio tá numa corrida contra o tempo. Eles precisam encontrar essa arma e chegar no coração antes da seita terminar o ritual. Só que, no meio disso tudo, o Calder começa a questionar as coisas. Ele percebe que, se destruir o coração, ele finalmente vai poder descansar, mas o mundo ainda vai precisar de alguém para proteger a humanidade. Ele começa a se perguntar, será que eu devo mesmo destruir isso? Ou será que meu destino é continuar vivendo assim para sempre? As coisas ficam ainda mais tensas quando eles descobrem que o ritual para trazer a rainha de volta já começou. A seita está em um lugar escondido, usando toda a energia mágica que conseguem reunir. Calder, Chloe e Dolan invadem o lugar, mas é claro que nada é fácil. Eles têm que passar por várias armadilhas mágicas, bruxas defendendo o local, e uma energia pesada que quase joga todo mundo para trás. No meio dessa batalha, a Chloe finalmente aceita o que ela é. Ela usa todo o poder dela para lutar do lado do Calder, mesmo sabendo que isso pode fazer outras bruxas a considerarem uma traidora. E o Dolan, mesmo sendo meio inexperiente, mostra que tem coragem de sobra. Ele arrisca a vida para ajudar o Calder, provando que é digno de ser o novo parceiro dele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.